internamente aqui entre as áreas, a gente discute muito esse cenário. Houve realmente um aumento de volatilidade aí nessas 2 últimas semanas com o início do conflito, né? Os mercados externos muito voláteis, principalmente a parte de commodities, né? Já que Rússia e Ucrânia são importantes para esses setores. E a questão né? Será que as empresas brasileiras vão manter aí o seu cronograma de captação ao longo do ano? Se a gente vai continuar tendo emissão de dívida, tanto doméstica quanto lá fora, né? Porque isso pode interferir um pouco no apetite dos investidores estrangeiros e locais. E o que a gente tem percebido, pelo menos por enquanto, ainda é cedo para falar, mas a gente vê que o Brasil está sendo até favorecido por uma demanda aí por parte dos investidores e consequentemente, na questão de crédito, né? Então, a gente teve algumas emissões já nesse período que não foram muito afetadas aí por essa questão. A gente observa até indicadores de mercado, como taxa de câmbio, né? Ou até mesmo CDS Brasil, bastante estável aí desde janeiro, então não sendo muito afetado pela crise, né? E o que indica que realmente acho que o investidor ele olha para o Brasil e ele vê muito o potencial de commodities, o potencial de infraestrutura e que a gente não deve ter uma queda de demanda por papéis brasileiros, tá? O que a gente tem percebido, na verdade, é talvez um ajuste aí nas condições de que essas emissões têm vindo ao mercado, tá? Também ainda nada muito dramático, mas a gente já vê, até pelo impacto que a gente tem de preço de commodities sobre perspectiva de inflação e juros, algum ajuste aí de tempo, né, de prazo e de taxas, tá? Perfeito. E, bom, em cima do que você nos contou agora, e fazendo aí uma correlação, né, que eu acredito que é bastante importante para quem opta por fundos como o nosso debênture incentivadas, o que você me diz, assim, como é que estão se comportando os spreads de crédito em relação aos títulos públicos, né, em relação às Bs, como é que está o comportamento dos spreads de crédito privado com relação a esses títulos? Teve aí uma interferência? Então, eu acho que esse acho que é o ponto focal um pouco aqui da nossa gestão, para entender se realmente existe aí um evento de reprecificação do crédito privado, né, em relação aos títulos públicos e ao cenário, né? O que a gente tem percebido é que os spreads têm aumentado ligeiramente, mas num ritmo ainda muito parecido com o que tem acontecido desde meados do ano passado, tá? Isso começou lá atrás muito ligado ao cenário doméstico, ao aumento das taxas de juros, e até o momento, né, essa mudança de cenário externo não tem alterado essa dinâmica. Então, a gente tem visto spreads um pouquinho maiores, condizentes com a curva de juros abrindo também um pouco, tá? E aí, nesse ponto, acho que é importante salientar a nossa posição aí de hedge, né, de proteção da carteira, justamente para esses movimentos. Tá? Então, no mês de fevereiro, principalmente na última semana de fevereiro, a gente teve um estresse aí de mercado da curva, e onde a nossa proteção ela funcionou, né? Então, a gente acabou não sendo tanto afetado por essa abertura de spread, e já nesse começo de março a gente tem percebido que isso tem sido até mais relevante, tá? Então, acho que o nosso cenário aqui, a gente já estava preparado para isso desde o final do ano passado. A nossa proteção aí para o cenário doméstico internacional, ela tem sido eficiente. Tá? Legal. E, bom, então, assim, bom saber, né, que se falando aí de debêntures incentivadas, eu gosto de ressaltar que é um fundo de debêntures, né, mas que ele é redeado, e aí, então, é o que traz aí uma série de vantagens para a nossa carteira, que normalmente eu coloco para os distribuidores, mas, Felipe, né, dentro de tudo, dessa realidade toda, dessa corrida para a renda fixa que a gente está vendo, né, é um fato, todo mundo que está aqui acompanhando, acho que compartilha desse meu sentimento. Você acha que é o momento de alongar as posições em renda fixa?
Então, André, essa é uma questão aí que a gente se debate todos os dias, né? E acho que para isso é importante a gente ter uma perspectiva histórica e mais ampla, e olhar para trás e ver até onde chegaram em momentos de crise, momentos de estresse, os spreads aí dos títulos públicos e dos papéis de crédito privado, para a gente ter uma ideia do que pode acontecer ainda com as debêntures, com outros papéis, né? Então, a gente percebe que na verdade, como eu falei, tem esse movimento aí de abertura dos títulos públicos, de reprecificação da curva toda de juros já há algum tempo, né? Então, você percebe, você vê aí a NTNB 2030, 2035, já encostando aí perto dos 6% de spread, né, de PCA mais 6%. Isso é um território que começa a se aproximar de momentos conturbados aí da economia brasileira, como, por exemplo, lá 2015, 2016, onde esses spreads chegaram até aí 7% mais ou menos, tá? Ou seja, a gente já vem de um caminho onde essas NTNBs estavam lá com IPCA mais 4 e pouco, já se aproximando de 6, mas pode ser que tenha um caminho ainda para se ajustar, tá? Então, a gente tem que fazer alocações com bastante cautela, a gente já continua preferindo manter uma duration mais curta dentro do fundo, tá? A gente está atento a oportunidades aí tanto de emissões primárias quanto no secundário, porque a gente tem uma porção de caixa aí um pouquinho acima da média, então, justamente para aproveitar aí algum yield mais interessante para o fundo, tá? Mas ainda assim, até pela eclosão da guerra aí no mês passado, a gente começa a ver que o cenário é realmente bem desafiador, então a gente tem que ter tem que ser bem cauteloso. Tá? Tá. Bom, Felipe, obrigada, né? É isso, né? Então, assim, cautela é um fato, né? Até pelo momento, mas que bom saber que a gente segue com o debêntures incentivadas com uma duration um pouco menor, né? E que nos favorece, porque quando a gente olha retorno, né? Quando a gente vê o Sharpe desse fundo, ele é um fundo que talvez faça sentido nas carteiras, né? Talvez não, que faz sentido nas carteiras do investidor, do pequeno e médio investidor de varejo, que busca ali um pouquinho mais de tranquilidade, mas também quer entrar em ativos que não estão disponíveis de uma forma tão fácil, né? E nem com tamanha liquidez que o fundo propõe em 30 dias. Tá perfeito, excelente. Muito obrigada, Obrigado, Felipe. Adri. Obrigada pela sua Até mais. participação. Até. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, já que nós ouvimos, né, sobre renda fixa, eu vou chamar o Daniel Ucci para nos contar a visão e um pouco também das análises, né, da nossa equipe de renda variável. Né? Falamos de renda fixa, vamos colocar outra ponta, renda variável, para entrar para falar conosco. Olá, Daniel, seja bem-vindo à segunda edição do Na Hora com Fator. Bom dia, Adriana, obrigado. Bom dia a todos presentes no evento. Bom dia, bom dia. E aí, Daniel? Fala para mim, conta para a gente como esse conflito de Rússia e Ucrânia, que é o tema que vai dominar aqui a nossa conversa de hoje, esse Na Hora com Fator, como esse conflito afeta o mercado de ações na sua visão? Bom, vamos lá, né? Primeiro, óbvio que o tema ganhou uma relevância enorme aí particularmente nas últimas semanas, né? Como que impacta o mercado acionário global e no Brasil, né? Primeiro, qualquer evento negativo dessa magnitude aumenta prêmio de risco, né? Aumenta prêmio de risco em renda fixa curta, longa, os juros sobem, curtos e longos sobem no mundo inteiro, Estados Unidos, Brasil não foi diferente, aumenta também o prêmio de risco para ações, para renda variável, e ações como classe de ativo vão sofrer de uma maneira geral. A gente entra nas particularidades desse evento negativo, né, na guerra. Até, enfim, guerra nunca, a gente não tinha, felizmente não tinha isso há muito tempo e infelizmente voltou a ter, né, dessa magnitude, dessa relevância, mas deveria ser até um evento recessivo e talvez deflacionário, né, pior atividade, mas como um certo contrapeso da piora da atividade aliviaria um pouco a inflação.
o que não aconteceu, pelo contrário, né? A gente já vivia um choque de preços vindo principalmente um choque de commodities de cadeias industriais fortíssimo desde o segundo semestre de 2020, desde junho, julho de 2020, que tinha arrefecido na segunda metade de 2021, já vinha voltando forte por outras razões, fora a guerra entre Rússia e Ucrânia no início desse ano. E aí vem a guerra entre dois países relevantes e muito relevantes para o mercado de commodities, né? A Ucrânia tem as operações de produção e exportação de trigo, de fertilizantes, de aço, de minério praticamente interrompidas, e a Rússia, após sanções, também tem bloqueio parcial ou integral de exportações de minério, de aço, de petróleo, de trigo, de fertilizantes, enfim, o impacto ele é muito forte do lado de inflação e já era o grande problema para a precificação de equities no Brasil. E aí, como que isso reflete na Bolsa? A gente tem todos aqueles ativos que precificam as ações, empresas que precificam alto crescimento, caindo bem mais que o mercado, as ações mais ligadas ao mercado doméstico, que sofrem muito com os impactos que aumento de juros e inflação vão ter no consumidor, também caem bem mais que o mercado. Aí os bancos, e que são relevantes para o Ibovespa, eles, de novo, têm uma característica, de certa forma, defensiva, como já tem tido desde o meio do ano passado. Eles, no curto prazo, no P&L, nos resultados de curto prazo, se beneficiam de mais inflação e de mais juros. São empresas que têm uma duration curta do fluxo de caixa, ou seja, grande parte do valor dos bancos está nos dividendos e nos lucros que eles vão gerar nos próximos anos. Então, eles caem menos ou até sobem, dependendo do cenário. E aí a gente vem para a parte realmente muito beneficiada, que são os setores e empresas voltadas para a produção de commodities. Eles foram muito bem e até causaram um momento que a gente não vê há muito tempo. O Brasil sendo defensivo, né? O mundo inteiro sofrendo muito em equities, mercado americano caindo muito, emergentes acompanhando, mais emergentes produtores de commodities, ou grandes produtores de commodities, como o Brasil, indo na contramão, caindo bem menos ou até subindo, dependendo da janela que você olha. Até as moedas acompanharam isso e o real outperformou bastante as moedas pelo mundo e particularmente as moedas emergentes. Aí talvez tenha um composto de efeito de aumento de commodities, o carry trade que voltou a ser muito relevante. Aí o Marcelo Negro e a turma do time dele de multimercado vai saber falar melhor que eu. Mas essa é a grande big picture aí para mercado de equities que a gente vê em consequência da guerra. Legal. E você falou, né, dos setores, você mencionou bastante bancos, né? Quais seriam os setores que você considera como mais impactados? Se a gente tivesse que fazer aqui duas listas, né, duas relações, quais seriam os setores que você considera mais impactados e menos impactados com todo esse movimento? Eu acho que aí, boa pergunta, entre o que eu já falei de economia doméstica, ativos de alto crescimento e bancos, eu acho que essa é a grande figura. Então, economia doméstica e ativos de alto crescimento sofrem muito, bancos são mais defensivos. O que é mais interessante é a gente entrar um pouco no detalhe das commodities que não tem um impacto também tão homogêneo entre elas. Então, as empresas produtoras de petróleo, elas sobem muito, aí PetroRio, 3R, PetroRecôncavo, Enalta dispararam na bolsa com esse preço de petróleo que chegou a atingir $139. A Petro também é bastante favorecida, mas a gente vem com aquela característica da Petrobras que, ao mesmo tempo que ela ganha, existe o risco de que ela ganhe muito menos ou eventualmente até perca por conta da política de preços. Ela ainda é monopolista do refino e isso é um grande problema, né? Hoje é uma das grandes discussões do que se fazer. Se, por um lado, se controlar o preço, você afeta o fiscal e passa uma imagem péssima de governança. Se não controlar, vem mais choque inflacionário. Inclusive, hoje de manhã, ela anunciou um reajuste. Ela vinha, de certa forma, acho que não até represando, faz parte da política, quando a variação é muito abrupta e por motivos pontuais, ela realmente protela um pouco mais.
mas hoje soltou um reajuste muito significativo, próximo de 25% para o diesel, 19% para a gasolina. Então já vem mais pressão inflacionária num momento que a gente deveria ter um IPCA cedendo com a Selic nos patamares que já está atingindo, né? Aí, continuando nos setores, aí petroquímico já é uma relação um pouco dúbia. Estou falando de Braskem, porque as resinas não sobem tanto e os insumos, principalmente o nafta, disparam junto com o petróleo. Aí a gente tem as empresas de açúcar e etanol, que também se beneficiam bastante. Para mineração, o momento fica bastante positivo. Vale, CSN, mineração, a China também está sinalizando demanda forte, então isso ajuda mais ainda. O minério voltou a bater aí 170, 180 dólares. Para a siderurgia, na parte de longos, eu estou falando de Gerdau, é muito positivo, uma vez que ela, para aços longos, usa-se menos carvão e minério como insumo, é mais forno elétrico. Aí para aço plano, Uzi Minas é a parte de aço plano da CSN, aí ganha um pouco menos, porque os insumos também estão subindo muito, o repasse de preço está muito difícil no mercado doméstico. E todas as empresas ligadas ao ecossistema de grãos aí também se beneficiam bastante. Opa, desculpa, eu acho que eu coloquei aqui no mudo e acabei. Bom, muito bom, Daniel. E, poxa, né? Essa questão realmente do ajuste de hoje é significativa, como você disse, né? E aí, mediante, né, dentro de todas essas questões de governança, fiscais, o choque inflacionário, né, que eu acho que é um dos pontos que, em função de tudo isso, olhando um pouco agora para dentro de casa, né, como é que vocês estão se posicionando, como é que está o posicionamento dos nossos fundos de renda variável, fator ações, fator sinergia, perante a esse movimento? Primeiro a gente reduziu o risco de uma maneira geral, tá? Fez mais caixa, aumentou o percentual alocado em caixa de todos os fundos de renda variável. O cenário já vinha um cenário difícil no doméstico, com incerteza eleitoral, com choque de preços já aumentando, com alta de commodities, e aí se adiciona a guerra Rússia-Ucrânia. Então, a gente reduziu bastante risco, reduziu exposição nesses ativos que eu mencionei, empresas mais ligadas ao mercado doméstico e de alto crescimento, nenhuma variação tão abrupta das posições, mas a gente reduziu, e ou manteve ou aumentou a posição aí, empresas ligadas a commodities, mais petróleo, mineração e também um pouco o açúcar e etanol, que, como eu comentei, são setores aí que mais se beneficiam claramente dos movimentos que estão acontecendo em razão da guerra. Ótimo. E aí, entrando no assunto de commodities, tá? Para não me alongar muito, mas eu quero poder explorar a tua participação aqui no máximo possível, né? Quando a gente fala especificamente do impacto aí na alta dos preços, né? Do trigo, do milho, da soja e dos fertilizantes, né? Você nos disse aqui, né? Deixou claro que estes foram, assim, eu não sei se eu posso dizer que, assim, acho que eu vou te fazer uma outra pergunta, assim, estas commodities, elas foram mesmo as mais afetadas a participação, né, de Rússia e Ucrânia nessa questão da exportação global, a gente tem como precisar aproximadamente em percentual quanto que isso afeta na exportação global? É muito relevante, enfim, teriam diversos números para descrever aqui, mas o mais importante é extremamente relevante, né? A produção de trigo, a exportação, a Rússia e a Ucrânia em conjunto são muito relevantes no mercado transoceânico, ou seja, na negociação global de trigo, e aí se afeta o trigo, afetam as outras commodities, que elas são cointegradas, você pode fazer um alimento usando trigo ou um alimento substituto usando soja ou milho, e aí afeta nas duas pontas, porque elas também são duas das maiores produtoras de fertilizantes, né? O NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, ureia, e também grandes produtoras de gás natural que são insumos para fertilizantes. Então você afeta os grãos e afeta a produção de grãos de outros países
que podem ficar sem fertilizantes. Então, é uma situação realmente bastante complicada. Aí, olhando para impactos no Brasil e na Bolsa, as empresas de grãos, elas são muito favorecidas. Aí a gente tem a SLC, a Brasil Agro. Existe um risco relacionado a fertilizantes. Os fertilizantes para a safra 21-22, eles estão comprados, mas eles não estão entregues, eles não estão estocados. Então, a princípio, o mercado não espera que chegue a esse ponto, mas se chegar, a gente pode ter um problema relevante. A gente sabe que o agronegócio, produção de grãos, é muito, muito importante para o Brasil, né? É. E aí, de empresa impactada, na veia, a gente só tem uma, que é desculpa, Adriana, que é a M. Dias Branco, que o seu principal insumo é trigo, e ela compra trigo e vende biscoito, massa, farinha, e vende para a classe C e D majoritariamente. Não tem nenhum poder de repassar preço. Então, ela sim deve sofrer bastante com essa alta de grãos, particularmente do trigo. Muito bom. Nossa, obrigada, Daniel, né? Espero você no próximo, né? Na próxima edição do Na Hora. É sempre muito bom trocar essa ideia com você, bater um papo sobre os setores, é extremamente rico, então, assim, te agradeço e nos coloco, né? Aproveito aqui para nos colocar, tanto a mim quanto a você, a Fator, toda à disposição dos nossos parceiros para qualquer bate-papo, seja interno ou seja até mesmo para o investidor final. A gente está aqui à disposição. Muito obrigada, Daniel. Obrigada mesmo. Bem, nós falamos de renda fixa e de renda variável, né? Vamos passar para os multimercados, né? E aí eu convido agora o José Vitor. Ele é analista, ele faz parte do nosso time de multimercados e ele vai nos contar como eles geriram a carteira do multimercado Fator Red e quais foram os impactos para essa classe de fundos. Olá, José Victor, tudo bem? Tudo bem, Adriana? Tudo bem, pessoal? Obrigado aí pela oportunidade de falar, substituindo o nosso gestor, Marcelo Negro. Eu não estava aqui na primeira edição, então me apresentando rapidamente, sou analista aqui do Fundo Multimercado, economista, formado na Faculdade de Economia da USP, carreira entrando no mercado financeiro, comecei no Safra, depois migrei para tesouraria proprietária do Banco Fator, e de lá, junto com o Marcelo Negro, que era o tesoureiro do banco, a gente migrou para esse desafio de transformar a nossa estratégia de análise e de trading num produto, e iniciamos aí o Fundo Multimercado da FAR. Sim, muito obrigada. E lembrando, né, ressaltando que o nosso multimercado, ele nasceu no mês de setembro do ano passado, o fundo completou 6 meses de existência, e agora no mês que passou. Então, a gente acredita, né, José Vitor, que de agora em diante, podendo divulgar performance, divulgar as nossas estratégias, a gente vai estar sempre muito mais próximos de vocês, parceiros, né? E aí, poxa, 6 meses do Fator Red no mês em que estoura a guerra. Conta para mim, José Vitor, como você, Marcelo Negro, Ricardo, todo o time que está ali com vocês, como vocês fizeram a gestão do fundo durante esse mês, e também a pergunta que nós fizemos, né, aqui para os demais, esse cenário de guerra, ele afetou na tomada de decisão de vocês? Realmente, Adriana, do ponto de vista humanitário é um evento terrível, né? Acho que do ponto de vista aqui do fundo, de alocação, estratégia, a gente foi bastante ágil e bastante responsável com o dinheiro do nosso cliente. Reduzimos muito o risco do fundo, reduzimos as posições, com o intuito de rever cenário, fazer conta, ver onde estavam os riscos, os impactos, e montamos todo um portfólio preparado para esse novo momento geopolítico, digamos assim. Então, falando um pouco do que a gente fez, primeiro, mantivemos uma parcela relevante do fundo em caixa, né, justamente por conta desse aumento de incerteza. Alocamos uma boa parcela também em commodities, acho que o Daniel Ucci explicou bem a tese, a gente compartilha desse pensamento, com certeza. Então, uma boa parcela do fundo a gente alocou em papéis atrelados a commodities. Uma parcela também relevante a gente alocou em dólar, por ser uma moeda segura, um porto seguro, aí, dado uma escalada em tensões geopolíticas. Historicamente, isso sempre se provou. Acho que não foi uma
posição que performou como a gente esperava, mas dado o nível de incerteza no momento, né, da escalada da tensão, acho que foi uma posição prudente no sentido de preservação de capital, assim. Então, também mantivemos aí uma posição aplicada em inflação, justamente por conta ainda pegando o gancho da aumento de preço de commodities, uma possível irradiação disso para os preços. E juros realmente a gente manteve, era uma estratégia importante do fundo antes da eclosão da guerra. A gente preferiu reduzir o risco mesmo e analisar o mercado um pouco mais de perto, sem estar posicionado. Certo. E dado o cenário que você acabou de comentar, dado que você acabou de nos passar, nós temos um ponto que eu acho que vale ressaltar. Até o Daniel Daniel comentou, falou aí de pressão inflacionária, né, do que aconteceu hoje pela manhã do ajuste do preço dos combustíveis, enfim. Semana que vem, a gente tem reunião do Copom, né? Nós teremos a reunião de política monetária do Copom. Como vocês acreditam que isso vai afetar, todo esse movimento vai afetar a decisão do Banco Central? Sem dúvida, Adriana, o Banco Central está olhando para o que está acontecendo, né? Está modelando essa pressão de preço em commodities, como isso vai ser transmitido para a inflação e como isso pode se traduzir até em estratégia de política monetária, né? Provavelmente eles estão pensando em como alterar o atual cenário deles e como vão agir daqui para frente, né? Como eu disse, a gente no fundo está justamente esperando um pouco mais de esclarecimento em relação a como o Banco Central vai se posicionar em relação ao que está acontecendo, como é que ele está modelando isso, como é que ele está vendo política monetária e inflação pós-eclosão desse conflito. Mas na nossa visão, assim, tem duas maneiras que o Banco Central pode trabalhar, tá? A primeira delas é aumentando a Selic terminal acima do que já havia sido comunicado, que o mercado estava trabalhando ali na casa dos 12,25, 12,5, em magnitude mesmo, com a intenção de dar um choque maior de combate na inflação, digamos assim. A outra posição que ele pode adotar, que a gente inclusive acha mais provável, é que não necessariamente ele coloca uma Selic terminal maior, mas ele mantém ela alta por mais tempo. Então, ele estende a Selic alta e inicia o ciclo de corte de juros mais para frente. Assim. Então, num cenário pré-guerra em que já se falava em início do ciclo de corte no primeiro semestre de 23, o mercado já começa a colocar isso para o segundo semestre. Então, a gente, de verdade, está olhando muito de perto, é um book muito importante nosso no fundo. No entanto, dada ainda falta de clareza de como a situação vai se desdobrar, a gente está preferindo acompanhar e acho que essa reunião, principalmente a questão de comunicação do Banco Central, vai ser muito importante para os nossos próximos passos. Essa ponta da inflação, ela é bastante preocupante, né? Eu estava lendo hoje pela manhã a questão dos economistas estarem bastante voltados, né, bastante preocupados com esse cenário de possível estagflação, né, da economia mundial, que é onde a gente pode ter um crescimento baixo com uma inflação persistentemente alta, né? Isso nos deixa bastante alertas. Mas como o Daniel nos falou na renda variável, nós tivemos alguns preços bastante afetados mediante o conflito, né? Dado aí, ele falou, você falou, o Felipe Alberto também falou do preço das commodities, né? E aí esse fato de hoje a gente teve o aumento mais uma vez eu mencionando, né, do aumento dos combustíveis, mas independente desse aumento de hoje, teve um processo, né, e teve um período que falou-se bastante de um possível congelamento. E pelo que eu pude acompanhar, pelo que nós acompanhamos, essa discussão de possível congelamento, ela
ela meio que interferiu também, né? Como é que foi isso, né? Esse discurso de, olha, congela, não congela, e aí vem essa surpresa de um aumento né, que vem aí, que traz uma importância bastante relativa. Isso afetou no desempenho do nosso fundo? Olhando para trás agora, não dá nem para falar do aumento de hoje, mas olhando o tema né, o boato do congelamento. Realmente, Adriano, acho que a experiência brasileira mais do que comprova que congelamento de preço nunca trouxe o resultado que gostaríamos. Realmente é corrigir um problema gerando outro, assim. Acho que o Daniel Ucci, ele falou bem, principalmente impacto no fiscal e tudo mais. Eu não quero repetir aqui, a gente concorda 100%. E também, como eu falei, a gente tinha a posição relevante do fundo em commodities, entre elas uma posição relativamente importante em Petrobras, né? Foi um evento completamente inesperado, assim, o papel chegou a cair 7,5 no dia em que se veiculou esse possível conversa de congelamento de preços, e realmente o papel sofreu muito, assim, né? O que hoje meio que ocorreu esse reajuste, mas na época esse papo derrubou muito o preço. Mas o fundo não sofreu muito, principalmente, como eu disse, a gente está extremamente cauteloso, então a gente montou estruturas de proteção para nossos papéis de bolsa, principalmente, via opção que defenderam bem essa queda, não deixando o fundo sofrer com esse evento e também sem perder a alta que o preço do barril de petróleo gerou para os papéis de commodity de maneira geral, né? No caso da Petrobras seria o barril de petróleo. Então a gente conseguiu defender bem o preço e sem perder a alta. Ótimo. Muito bom. Obrigada, José Vitor, mais uma vez, bem-vindo ao Na Hora, né? Espero aí que vocês retornem, né? Não sei como é que vocês vão fazer aí com a equipe, Marcelo gosta de sempre colocar vocês juntos conosco, então eu espero também tê-lo de volta, o Ricardo também, aproveitar um pouco do que vocês têm para nos dizer e da gestão da equipe de multimercados da Fator, tá bom? Obrigado, Muito Adriana. obrigada. Só queria rapidamente dizer aí, reforçar o que você falou, para quem quiser um pouco mais de profundidade nas nossas teses, na nossa alocação, a partir desse mês aí de fevereiro a gente está lançando nossas cartas mensais com mais detalhamento e se colocar à disposição, tirar dúvidas, discutir, estamos sempre aqui. Não fala isso para mim, né? Isso é dar ouro para o ladrão, né? Não pode. Bom, está ótimo, muito obrigada. E a gente conta sim. Precisamos muito da informação e da carta trazendo a transparência para o cliente. Muito obrigada. Obrigada, Zé Vitor. Bem, antes de chamar o próximo gestor, e mais focando aqui na minha linha, né? Porque, por favor, eu peço para que vocês que estão participando entrem no link ali no chat e coloquem suas perguntas. Nós recebemos algumas, enquanto eu estava aqui ouvindo os gestores falar, eu pude levantar junto com a equipe de marketing que está aqui me apoiando, nos apoiando, mas eu peço para que vocês, se tiverem qualquer questionamento, por favor, nos façam ali no chat, tá ok? Mas, seguindo, agora eu vou convidar o Vitor Tartari. O Vitor, ele é o nosso gestor de fundo de fundos. Ele vai falar sobre a sua estratégia de asset allocation, eu acho que é um ponto bastante interessante para nós, né? E como as outras casas se ajustaram também, como as outras casas trabalharam suas posições durante esse mês de eventos que não eram comuns, né? Quando a gente olha para a questão do conflito. Vitor, como vai? Bem-vindo à segunda edição do Na Hora com o Fator. Oi, Adri, bom dia. Oi, bom dia. Bom, vamos lá. Me diz aí como está a alocação dos gestores que compõem a carteira do Portfólio Plus. Conta para nós. Falando do mês que passou e depois falando como é que está, né, agora para março, como é que eles entraram. Então, todos estavam cautelosos já no final de janeiro, continuaram cautelosos em fevereiro, basicamente tomados em juros globais, tá, no mundo desenvolvido, ou seja, principalmente a Treasury americana,
variando ali entre os 10 anos, né, a grande parte no 10 anos americano, um pouco lá nos 5 anos, mas todos tomados. Aí na Europa também alguns tomados ali via Euribor ou algumas outras taxas, mas também tomados, tá? Mais como um no-brainer ali de tomados em taxas de juros nesses dois mundos, tá? O resto, aí posições menores, mas também em mercados mais periféricos, como, né, mercados emergentes aqui, né, da América Latina, então, né, Colômbia, México, dependendo de onde a gente está falando, talvez um pouquinho ali em Peru, e também mercados do leste europeu, né, Polônia, né, obviamente todo mundo evitando a Ucrânia ali já do dia 10 de fevereiro para frente, já sabe que todo mundo evitou, mas tomados nos juros, tá? A visão ali basicamente assim, eles ainda estão começando o ciclo de alta, e é um mercado persistentemente inflacionário, como, né, os outros 3 gestores aqui já falaram, né? E a mesma visão compartilhada, então, com esses caras com que a gente aloca, né, com os gestores que a gente aloca, de que há um mercado inflacionário, os juros ainda começarão a subir, ele, né, será persistente, e já existia uma crise, né, de preços de commodities energéticas, né, e uma crise financeira, né, ou seja, um mercado, né, de aperto, crise financeira não, mas de aperto monetário, e que não havia saída né, do ponto de vista monetário ou fiscal para que você conseguisse tirar o mercado disso. Então, basicamente foi essa visão. Essa visão ainda continua para março. Tá? Então, ainda continua para março. E aí, só de... né, acho que, pode falar. Não, acho que assim, também completando, né, falando um pouco de moedas e bolsa, né, do posicionamento dos outros gestores no mercado, né, de moedas todo mundo, acho que se machucou bastante com o real nos últimos tempos, mas também não estão ainda ávidos a ficar comprados em dólar. São poucas posições compradas em dólar, tá? E aí posições um pouco maiores ali no dólar australiano, no dólar canadense, que são moedas, né, de mercados desenvolvidos, mas que têm características como o real que são muito mais correlacionadas com as commodities. E de novo, né, parece, né, tô redundando aqui, né, tô novamente falando, né, a palavra commodities aqui no call, depois os outros 3 gestores estão comentando. Mas acho que essa era a visão do que eles passaram ao longo do mês de fevereiro e também continuam posicionados agora para março. Tá? Então, poucas moedas, né, pouca exposição a moedas. Nesse momento, né, de uma crise global gerada aí pela invasão do Putin na Ucrânia, é difícil você ter um call de moedas e como o fluxo de capitais vai seguir. E basicamente é isso que é o que comanda ali a valorização e desvalorização dessas moedas, mas alguns safe havens dá para a gente apostar, né, dá para eles apostarem, e os que eles apostam dólar canadense, dólar australiano, algum outro cara mais corajoso, né, chegou a comprar real taticamente, mas sempre posições muito pequenas. Tá? E bolsa, todos shorts, né, todos vendidos em bolsas, né, do mundo desenvolvido, então vendidos no Nasdaq, vendidos no S&P, vendidos, né, em bolsas europeias também, tá? Dependendo do mercado que a gente está falando, né? DAX, por exemplo, foi uma das principais vendas aí, e comprados em single names, né, em ações específicas no Brasil, tá? Por conta de valuation, por conta de desconto. O UTI, né, chegou a comentar os principais setores, mas todos sempre com aquela visão mais defensiva, né? Porque a gente tem ainda uma pedreira pela frente, que é a eleição aqui no Brasil, né? Em cima de tudo isso. Então, né, posições mais defensivas, obviamente, não acompanharam o índice com commodities e bancos, né, que deve dar o quê? Entre 40% e 50% do índice, descolados, ou seja, né, apostando naquelas empresas geradoras de caixa, né, boas, que, né, vão sofrer pouco, mas essa é a única parte comprada. Então, overall, no mês de fevereiro, né, todos só ganharam dinheiro com juros, ganharam dinheiro com outra moeda, ganharam dinheiro com short em bolsas lá fora, mas perderam com bolsas no Brasil, perderam com outras moedas e algumas posições táticas. A única coisa tática nova que apareceu nos portfólios, tá, de todos os gestores multimercado, tá, foi comprados aplicados em juro real. Ou seja, eu estou traduzindo aqui do que o Felipe falou, o Daniel falou e o Zé Vitor falaram, é o seguinte: pode ser que venha uma alta de juros, um pouquinho, ou pode não vir essa alta, como também o Zé Vitor falou, mas a inflação é, mais uma vez, uma surpresa inflacionária globalmente, não só para o Brasil. Então, isso deve comprimir juro real, isso acaba dando um ganho para quem está aplicado em juro real. Então, essa foi a única posição que eu vi. Ela vai em linha com o que o Felipe falou, né? Ou seja, talvez não alongar, mas está um pouco mais curto, mas
esses níveis de prêmio, né, de juro real ali que já está aparecendo, como o Felipe estava mencionando no começo do call, parece já fazer sentido. Então, esse é o posicionamento do que eles têm agora para frente, né, para mês de março, né, todos cautelosos, tá? E esse foi também quase muito próximo do posicionamento do que eles ganharam dinheiro em fevereiro. Então, em cima de tudo que você acabou de nos passar, como é que eu posso... eu não quero tirar a minha conclusão, eu vou te fazer a pergunta, tá? Como é que está a alocação de risco do Portfólio Plus, do fator Portfólio Plus, mediante a todas essas pressões que estão dentro, né, da carteira dos fundos que compõem a carteira dele? Tá. É até bom você mencionar, porque vale até eu tocar nesse assunto sobre os outros gestores que a gente aplica, tá? Que a gente aloca. Esses gestores estão mais ou menos na média a utilização de risco deles de 30%, ou seja, o cara tem um limite de risco de 100, ele está usando 30. Tá? Isso na média, tem uns caras com 35, tem uns caras mais com 20, 25, mas na média está algo entre, né, 20 e 30% ali de utilização, ou seja, o risco que eles estão está muito baixo. Tá? Ou seja, eu acho isso bom, mostra humildade diante do cenário que a gente tem. Ou seja, a gente não tem nenhum gestor ali que tenta ser herói ou pegar a faca caindo, né, que você pode se machucar nessas horas. Estão todos muito serenos nesse momento, né? Várias vezes eu ouvi o comentário agora na virada do mês por conta da Ucrânia, que assim, olha, na história recente, algo que que dê para a gente relacionar com essa crise do Putin invadindo a Ucrânia, a gente está falando mais das Torres Gêmeas, entendeu? Ou seja, é uma geopolítica global complicada de se analisar e você tem que dar o peso para a incerteza muito maior do que você estava dando antes em janeiro para fevereiro. Aqui a gente também siga nessa linha, Adri. Então, a gente reduziu a exposição nos fundos long bias, então a gente tinha mais ou menos 15%, a gente está com 6% long bias. A gente zerou os fundos long shorts, tá? Ao longo do mês de fevereiro. Essa redução também aconteceu na semana ali da invasão, então algumas a gente conseguiu fazer até antes do dia 21, né, que é a data que todo mundo coloca no calendário como o início ali da crise efetivamente. Ficou até então os Estados Unidos anunciando, o Putin vai invadir, etc., mas dia 21 marca. E na semana do dia 21 a gente também conseguiu reduzir um pouco da exposição. Tá? A gente, depois dessa redução, a gente foi tudo para caixa, né, CDI, então a gente está com 25% em caixa, e a gente aumentou um pouquinho, tá, de 3,5% para 7,5% a exposição no Genoa Capital Radar. Tá? Legal. Então, a gente só fez essa utilização do capital. A gente vai continuar com esses 25%, 20% de caixa agora? Não, a gente vai reduzir essa utilização de caixa, mas ao longo do tempo. Agora que a gente viu que o cenário está ficando um pouco mais claro, né? E que, assim, é um bear market, é um mercado difícil, a gente não tem espaço, não tem muita alavanca globalmente para ser puxada para que a gente consiga suavizar esse impacto, né? Então não tem espaço fiscal no balanço do norte-americano, do europeu e do brasileiro, por exemplo. A gente não tem espaço fiscal para tentar suavizar isso. Não tem espaço monetário para fazer isso, porque, como os três gestores que me precederam aí já explicaram, então, você tem uma inflação alta, se você tentar gerar, o Fed vir a falar que ele vai injetar liquidez no mercado para suavizar, ele não vai conseguir o objetivo que ele quer, ele vai só pressionar mais inflação. E você tem a crise energética. Então, assim, agora que a gente viu que o cenário que os gestores estão olhando e entendendo de uma forma correta, tá, o que está acontecendo, a gente vai colocar esse caixa para trabalhar ao longo desse mês, mas ainda assim também manter uma parcela um pouco maior aí de caixa do que a média, do que a média histórica aqui do fundo, para também eventuais oportunidades ali e momentos, a gente conseguir colocar esse caixa para trabalhar. A gente deve fazer mais uma aplicação aí, que também a gente vai aumentar em mais ou menos 3,5%, então acho que até o final do mês a gente deve chegar aí a 17% de caixa ali de CDI. Perfeito. Excelente, Vitor. Obrigada. Eu estava aqui, né, com o meu lápis a postos, eu tinha anotado aqui a palavra caixa um pouco antes, mas você já respondeu a minha pergunta com relação ao caixa. Muito obrigada, mais uma vez, obrigada pelo segundo na hora com fator. Te espero aqui no terceiro para mais uma aula, né, e de asset allocation e de Portfólio Plus. Muito obrigada, Vitor. Obrigada mesmo. Tchau, Adri. Bem, finalizando, eu vou convidar
para falar conosco o gestor do fundo Fator Verità. O fundo imobiliário, destaque na indústria, pioneiro dentre os imobiliários de recebíveis. O nosso Fator Verità, ele detém PL superior a 1,2 bi e mais aí de quase 100 mil cotistas. E é um orgulho falar de Verità, então eu vou chamar aqui o Rodrigo Possente. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, tudo bem e você? Tudo Obrigado. bem. É uma honra falar de Verità. É duro, né? É feio, né? Ser tiete, mas é isso aí. E fala para a gente, né? Em se tratando de fundos imobiliários, qual é o impacto de tudo isso que a gente falou até agora, dessa questão de guerra, para os FIIs de CRIs, né? Olhando para recebíveis. O que a gente pode falar para os nossos cotistas e para os nossos parceiros que estão aqui e que nos ajudam a popular aí o Fator Verità? Legal. Bom, acho que já muito foi dito, né, sobre os impactos da guerra, e eu acho que o que acaba no final da linha aí impactando os fundos de CRI, os fundos de CRI são fundos de crédito, não é? Então a gente faz operações em CDI, faz operação em IPCA, a gente então fica ali olhando muito o comportamento da inflação e da taxa de juros, né? Então, no final do dia, todo esse cenário de guerra gera aí o aumento das commodities, enfim, um pouco de tudo que já foi dito, gerando mais pressão inflacionária. Gerando pressão inflacionária, a gente fica aí um pouquinho mais atento a como é que a política monetária vai se comportar, qual que vai ser o fim do ciclo, qual que não vai ser, né? Então, eu acho que o ponto de maior atenção é esse, de olhar como que os juros vão se comportar, olhar como que a inflação vai se comportar. Um pouco do que a gente fez no passado recente, antes da escalada do IGPM, a gente viu que havia ali um risco grande do IGPM ser, né, até complicado em termos de crédito, né? Então, foi um call positivo que a gente fez, a gente deixou de olhar operações em IGPM antes do IGPM ter a escalada que ele teve, e a gente conseguiu evitar estar em papéis que possivelmente poderiam ter problema de crédito, né? Com IGPM elevado, você acaba dificultando ali a vida do seu devedor, né? É um pouco da atenção que a gente também tem que ter com o IPCA, né? O IPCA também já vem num aumento relevante, também pode chegar a ter uma escalada um pouco mais relevante, acredito que, obviamente, não tão agudo, né, quanto o IGPM, mas no final do dia a gente precisa analisar ali o risco de crédito. Então a gente entende os riscos de crédito, a gente acompanha a carteira, mas quanto esse IPCA mais nervoso ou mais elevado pode impactar, né, os nossos devedores aí, o que são devedores mais delicados para isso ou não. E isso também impacta a nossa alocação de caixa que a gente eventualmente venha a ter, né? Então, enfim, acho que no final do dia o maior impacto é esse. Pensando na indústria como um todo, até focando um pouquinho em imobiliário, não só em crédito, taxa de juros mais elevada acaba prejudicando também um pouco o incorporador, né? E aí, o incorporador com taxas de juros mais elevadas, ele acaba tendo um pouco mais de dificuldade de fazer com que o empreendimento ali seja rentável para ele. E aí, você mencionou, né, da escalada do IGPM, falou da questão do IPCA, e a gente observou o movimento, né, de troca aí para IPCA, enfim. Com a subida do CDI agora, né, há interesse em alocação em novos papéis atrelados ao CDI, ou permanece se focando no Verità em IPCA? Ótima pergunta. A gente tem como benchmark inflação mais, então a gente sempre busca dar esse rendimento real para o cotista e a inflação, né, tendo ali, acompanhando a inflação. Mas em momentos de CDI mais elevado e aí uma política monetária mais pesada, a gente sim avalia a entrada em operações com indexador em CDI. A dificuldade que a gente tem e o cuidado que a gente tem que ter é que em algum momento a política monetária faz o efeito que ela tem que fazer, começa a diminuir a inflação e ela, consequentemente, também vai diminuir a taxa de juros.
O mercado de CRI ele é menos líquido do que outros mercados de crédito tradicionais. Então, se a gente faz uma posição muito longa em CDI e esse CDI arrefece, depois eu tenho dificuldade de vender esse ativo, visto que ele já depreciou sua rentabilidade. Então, de qualquer maneira, faz sentido a gente olhar operações em CDI, mas a gente busca olhar CDI mais curto. A gente não tem olhado operações em CDI mais longo, exatamente para não correr esse risco. Imagina daqui 2, 3, 4, 5 anos esse CDI caindo, porque a política monetária já fez seu efeito, eu já não consigo vender esse ativo pela falta de liquidez, e aí eu fico com um ativo ali rendendo pouco e outros ativos que eu poderia ter alocado rendendo mais, né? Então, a gente toma bastante cuidado com esse possível descasamento aí, a gente olha as operações em CDI dessa maneira, operações mais curtas. Obrigada. E, Rodrigo, eu teria aqui N perguntas para fazer, mas até em questão em respeito ao tempo, né, na verdade, eu acho que eu vou te fazer uma pergunta que para você até nem é muito novidade, né, porque nós já chegamos a falar na mídia, já publicamos nas nossas redes sociais por meio do Veritar Responde, mas eu acho que vale a gente colocar aqui também, eu acho que é um ponto importante a ser citado e que é sempre bom ouvir você falar. Qual é a sua visão, tá? Em relação ao questionamento da CVM sobre o pagamento de dividendos quando há prejuízo contábil, né? Como é que tá a tua visão? Conta para nós novamente. Eu sei que você já falou aí em outros canais, mas fala para a gente sobre esse questionamento da CVM. Legal. É um assunto super polêmico, né? Recentemente realmente deu bastante o que falar. Eu acho que faz sentido a gente discutir esse tema. A minha visão, ela é muito positiva. Eu acho que o canal, a abertura para o diálogo que a CVM trouxe depois desse ofício foi muito legal, foi muito bem aceita pelo mercado, foi muito bem aceita pela indústria como um todo. A gente acredita que esse ponto específico é um ponto que precisava ser discutido e ser detalhado de maneira técnica para que houvesse um entendimento técnico padronizado e todo mundo poder utilizar a mesma linha de raciocínio, né? E eu acho que no final do dia essa discussão, independente de aspectos técnicos aqui, ela vai se dar e vai continuar, e eu tenho certeza que ela vai finalizar de uma maneira positiva, deixando não só a indústria entendendo exatamente as nuances desse produto, mas também a gente tendo uma padronização desse entendimento em fundos de CRI, fundos de tijolo, FOF. Como as classes são muito diferentes, existem, né, avaliações diferentes. Apesar da contabilidade ser uma só, o produto fundo imobiliário tem um viés de pagamento de dividendo mensal, né? Essa é o chamariz do produto, né? Que seja mensal, seja semestral, enfim, periódico, né? E se a gente for entrar aqui um pouco mais no detalhamento do questionamento, e a gente entender que um prejuízo contábil não causado por nenhum problema do ativo impacte o pagamento de dividendo, isso pode descaracterizar o produto, né? Descaracterizar esse entendimento e esse viés do investidor de ter esse rendimento mensal. Então, assim, eu tenho certeza que esse canal foi aberto de diálogo da CVM, vai permitir com que a gente chegue no melhor formato, e a padronização para todo mundo vai ser, com certeza, o melhor caminho. Então, eu tenho um viés muito positivo, eu estou bem ansioso para que isso daí seja discutido de maneira mais padronizada, mais ampla, e que a gente consiga chegar aí no caminho. Bom, que bom, vamos torcer. Obrigada, Rodrigo. Mais uma vez, né, nos colocamos aqui à disposição para falar de Veritar também, assim como de todos os outros fundos. Eu vou encerrar, vou me despedir de você e vou encerrar por aqui a nossa segunda edição do Na Hora com Fator. Eu quero agradecer a presença de todos que estiveram conosco. Eu daria aqui sequência nas perguntas, que agradeço, elas chegaram no chat, mas o nosso tempo está curtíssimo, e em respeito às agendas de todos, nós vamos respondê-las por e-mail, tá ok?
Então, muito obrigada. Obrigada aos gestores, obrigada aos parceiros, obrigada a todos que estão aqui conosco, a equipe de marketing que nos ajudou, e até a terceira edição do Na Hora com o Fator. Até lá, pessoal. Uma boa tarde para vocês. Tchau, tchau.